Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Videozão de domingo, é aquele vídeo que, assim como de quarta-feira, eu saio um pouco de relatório gerencial e trago assuntos relacionados a fundo imobiliário ou alguns assuntos que me interessam, né, e que eu acho que vai agregar a vocês. E como vocês viram na thumb, eu vou falar um pouco hoje sobre os contratos atípicos. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão começando a investir agora podem esbarrar com essa nomenclatura, o contrato típico, o contrato atípico, o que é o contrato atípico. Então eu vou focar no contrato atípico e no final desse vídeo eu trago uma comparação com o típico para você entender qual que é a diferença entre esses dois, né? Principalmente, vocês olham lá no relatório gerencial, o fundo tem 50% de contrato típico e 50% de contrato atípico. O que é o atípico, o que é o típico? Então, na verdade, o foco desse vídeo é o atípico, mas de qualquer maneira eu tenho que usar o típico para poder mostrar o que é o atípico, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu tenho uma apresentação para vocês aqui, como de praxe, então vamos falar sobre contratos atípicos. Então, pessoal, olha só, lá em 1991, se a gente for lembrar, era a época do Collor, né? Não tinha nem plano real ainda, que começou lá em 94. A Lei Federal 8.245 estabeleceu a Lei do Inquilinato. Pessoal, que é a lei que prevalece até hoje, que é, se você já alugou um apartamento, se você já alugou uma casa, se você já teve, você alugar ou você ter um imóvel seu que você coloca para locação, segue a Lei do Inquilinato. E tem um ponto que é importante, que é a questão da multa de rescisão contratual. Normalmente, pessoal, num contrato típico, ou um contrato que é regido pela lei do inquilinato, ele é um contrato que, se o inquilino resolver rescindir o contrato, ele tem que pagar uma multa de 3 a 6 meses de aluguel. Dependendo, obviamente, do que tiver lá no contrato, mas não passa de 6 meses. E na maioria das vezes é de 3 a 6 meses. Só que aí que tá, pessoal, imagina só, vamos pensar o seguinte, imagina você que você tem um galpão logístico, que você quer alugar esse galpão. Aí chega um inquilino lá para você, poxa, eu preciso que eu tenho lá eu sou uma empresa de refrigeração e eu preciso que você construa uma câmara fria. Aí o dono do imóvel fala, beleza, aí eu vou construir. Aí eu termino de construir, invisto uma grana nesse galpão, aí passa 3 meses, você passa de um tempo, você rescinde o contrato e você tem que pagar somente 3 meses de multa. Provavelmente, essa multa não vai ser nem um pouquinho do que eu investi no meu imóvel. Então, acaba que perde o interesse de quem está alugando e de quem está indo buscar, obviamente, porque se a pessoa ele vai lá, ele quer um galpão logístico e ele quer vai construir um hospital, como é o caso do TRXF. Imagina, você vai construir um hospital para mim e aí eu alugo esse hospital e eu decido cancelar o contrato de locação e pago uma multa só de 3 meses. Imagina o prejuízo. Então foi a partir daí que surgiu o contrato atípico. E na verdade, pessoal, ele não é um contrato atípico, porque quando a gente fala atípico, significa que ele não é tipificado na legislação, e ele é tipificado. Só que inclusive você não encontra na legislação, nem não encontra esse termo atípico. Só que o que é o atípico? Ele foi incluído na Lei de Inquilinato 8.245 pela Lei Federal 12.744 de 2012. Olha só quanto tempo demorou. E o que essa lei incluiu? Ela incluiu o artigo 54A. Eu vou ler aqui para vocês, olha só. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros do imóvel, então, especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. O que esse artigo está querendo dizer? Que se esse imóvel ele for usado para o locador, ele tiver que comprar um imóvel, construir ou fazer uma reforma substancial para o inquilino, esse artigo ele dá liberdade para que as partes negociem sem usar a lei do inquilinato, ou seja, podem estipular um prazo maior, porque a lei do inquilinato, ela prevê o contrato de 5 anos, tendo renovação, mas o contrato tem no máximo validade de 5 anos. Então imagina só, você vai alugar
um imóvel que você vai construir, que às vezes o tempo de construção demora 3 anos. Aí você termina de construir em 3 anos, em 5 anos o contrato acaba. Então, isso também é uma garantia para quem está ficando, porque imagina só, você pede para um dono do imóvel construir um galpão, você se estabelece. Aí chega no 5º ano, o contrato encerra. Aí o locatário chega, o locador, na verdade, o dono, fala: para você continuar aqui, amigão, eu vou dobrar o seu aluguel. E você não tem para onde ir. Olha só que situação complicada. Então, a lei do inquilinato, com a inclusão desse artigo, permitiu que existisse uma livre negociação entre as partes. Ou seja, o locatário pode estipular um prazo com um prazo maior de locação. E além de tudo isso, pessoal, nessa negociação envolvem as multas, né? E as multas são muito maiores do que 3 meses. Normalmente, as multas de contrato atípico, elas são todo o prazo contratual. Exatamente porque, imagina, você pede você é dono de um galpão logístico, e aí o inquilino chega: eu quero que você construa um galpão frigorífico para mim. E aí você aluga por 20 anos. Aí chega no 5º ano, eu vou sair. Eu falo: não, eu quero sair, eu não vou mais sair. E aí como é que fica? Provavelmente, no 5º ano, você, dono do imóvel, nem pagou a obra que você fez ainda. Então, isso garante também que o inquilino que entrar, ele não vai sair antes. Então, meio que vira uma proteção para os dois lados esses contratos. Por quê? De um lado, você tem um contrato de longo prazo, onde o inquilino que está lá tem a garantia que ele vai ter sua operação mantida, e por outro lado, o dono do imóvel vai ter uma garantia que o imóvel vai se pagar, né, se pagar nesse prazo. Porém, pessoal, não é, como a gente leu aqui, está escrito aqui, ó: o locador procede à prévia aquisição, construção ou reforma substancial. Então, não é qualquer contrato que pode ser atípico. E aí, eu coloco aqui para vocês regras para contratos atípicos, porque não pode ser contra qualquer um que pode virar um contrato atípico. O mais famoso, que acho que todos vocês conhecem, já devem ter visto, é o chamado Build to Suit, ou seja, construído para ocupar. Mais ou menos essa é a lógica. Como é que funciona esse Build to Suit, pessoal? É o contrato que, por exemplo, o TRXF. O Einstein vai lá, ele faz uma negociação com o TRXF vai lá, compra o imóvel, constrói o hospital para ele, e o Albert Einstein, né, vai ocupar e alugar esse imóvel durante 20 anos, eu não sei quanto que é o prazo. Então essa é a modalidade de Build to Suit. O inquilino chega para o dono do terreno, do imóvel, e vai lá e fala: ó, você vai construir tal jeito para mim. Também, pessoal, tem uma outra modalidade que é a compra sobre encomenda, ou seja, você não quer desprender o caixa para comprar um imóvel. Aí o que você faz? Fala: fundo imobiliário, compra esse imóvel dessas características para mim, que eu vou alugar ele de você. Então, isso é muito importante, porque você acaba não precisando desprender de caixa, né? Porque você precisa do imóvel, você precisa de um galpão, por exemplo, só que você não tem dinheiro para comprar esse galpão todo. É o que você faz? Fundo, compra esse galpão para mim, que eu alugo ele para você por 20 anos. Vai ficar muito mais em conta para o inquilino, né? Porque em vez de ele pagar o preço do imóvel, ele vai pagar o parcelamento, e aí o fundo imobiliário também garante que durante esse prazo de 20 anos, 20, 30 anos que seja, ele vai ter o dinheiro que ele investiu no imóvel para ele, não corre o risco do inquilino sair. E nessa compra sob encomenda também, pessoal, pode ser também uma questão de uma reforma robusta, como a gente viu lá atrás. Você compra, o fundo fala: olha, eu quero aquele galpão ali, só que eu preciso que você transforme ele para mim, como a gente viu, num galpão frigorífico. Então o fundo vai lá, compra o imóvel, constrói ou transforma esse imóvel, e aí o inquilino aluga e tem esse prazo longo aí de locação. E por fim, pessoal, eu tenho certeza também que vocês já ouviram falar do sale and leaseback. O que é o sale and leaseback? Quem é cotista da RZTR já deve ter ouvido muito falar isso, mas basicamente tem alguns fundos que, por exemplo, eu sou o dono do terreno, eu sou o dono do prédio. E aí eu falo: poxa, eu tô cheio de dívida, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro. Aí o que eu faço? Fundo, você compra o meu imóvel que eu alugo ele de você. Ou seja, eu sou o dono do prédio, só que eu preciso de dinheiro, eu tô cheio de dívida, eu preciso pagar essas dívidas. Então o que eu faço lá? Ó, fundo, compra o imóvel de mim e eu alugo esse imóvel de você. Então, essa modalidade de sale and leaseback é como se o dono do imóvel vendesse e alugasse o próprio imóvel que era dele. Assim como a RZTR nas fazendas, né?
só que a questão da opção de compra é do RZTR. Mas o Grupo Pão de Açúcar fez muito isso, com vários fundos, aí ele vende um imóvel e pega o dinheiro e aluga esse imóvel. Agora, imagina você, fundo imobiliário, se tivesse que seguir a lei do inquilinato, onde 5 anos o locatário resolve parar de pagar. Então, é por isso que para esse tipo de modalidade, o sale leaseback é um contrato atípico. Ele precisa ser longo, porque você, fundo imobiliário, comprou um imóvel, você precisa ter esse dinheiro de volta. E você não vai ter esse dinheiro em 5 anos, você vai ter em 20 anos, obviamente, parcelado, né, com os pagamentos dos aluguéis. Então, a modalidade sale leaseback, ela é muito utilizada para contrato atípico. Então, pessoal, agora que vocês já entenderam como é que funciona um contrato, o que é um contrato atípico, eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha, o que diferencia um contrato atípico de um contrato típico. Primeiro, eu coloquei aqui a variável, coloquei o contrato típico e o contrato atípico. Quando a gente fala do regramento, o contrato típico, ele tem que respeitar o Código Civil e a lei do inquilinato. Vocês lembram, como eu falei lá no início? E o atípico é uma livre negociação. Porém, o que manda num contrato atípico é o contrato entre as partes. Já no caso do típico, embora tenha o contrato, mas quem manda esse contrato, ele tem que ser feito com base no Código Civil e na lei do inquilinato. Bom, prazo. Aí foi o que eu falei para vocês. Normalmente, um contrato típico, ele tem no mínimo 5 anos. Na verdade é máximo aqui, né? Ele é raramente superior a 5 anos. Então, um contrato típico, alguns lugares, por exemplo, compra de um imóvel, de um apartamento, normalmente os contratos são de 3 anos, né? Então aí você renova o contrato. Então, normalmente são no máximo 5 anos. Já os atípicos, eles são normalmente de 10 para cima, de mais de 10 anos. A gente tem casos aí de 20, 30 anos, tem fundo até contrato de 40 anos. Então, aqui o prazo de locação, quando você vê um fundo imobiliário que tem um contrato com prazo de locação de mais de 10, 15 anos, é quase que certeza que é um contrato atípico. Aviso prévio, pessoal, o que é o aviso prévio? É o aviso que eu vou fazer ao dono do imóvel, eu sou inquilino, que eu vou sair. No caso do contrato típico, ele tem que ser feito normalmente de 30 a 90 dias antes de eu sair. Então, por exemplo, eu aluguei um imóvel em contrato típico, e aí eu vou falar, olha, eu vou sair, eu quero rescindir o contrato. Então eu tenho que avisar isso com 30 a 90 dias antes de eu sair. Já o contrato atípico, esse aviso prévio, ele tem que ser no mínimo de 6 a 1 ano, mas a gente tem casos, pessoal, que o contrato atípico, aviso prévio, tem que ser de 18 meses, ou seja, eu falo, o dono do imóvel, o fundo imobiliário, eu vou sair, eu vou rescindir o contrato. Então, quando eu falo isso, estou falando que daqui a 6 meses eu vou sair, ou daqui a 1 ano eu vou sair, diferentemente do típico, que é de 1 mês a 3 meses. E além do aviso prévio, tem a multa, né? Como a gente comentou no início, né? Como eu comentei para vocês, além do aviso prévio, no contrato típico, o locatário, né, o inquilino, ele tem que pagar uma multa de 3 a 6 meses do aluguel. Já no contrato atípico, é o restante todo do contrato. Então, o fato de ser uma multa muito robusta impede com que o inquilino saia, né? Então dá uma proteção tanto para o fundo imobiliário como para o próprio inquilino, porque ele sabe que se ele sair, ele vai ter que arrebentar. E aí a gente vê alguns fundos imobiliários que tem contrato atípico que tem vacância física, mas não tem vacância financeira, porque o inquilino saiu e ele tem que continuar pagando a multa, ou seja, o imóvel continua recebendo receita, porém ele está vazio. Então a gente vê a vacância física aparecer e a vacância financeira não, porque o imóvel continua gerando receita. Revisional. Pessoal, o que é revisional? Pessoal, revisional é o seguinte. Vamos supor o seguinte, você alugou, você tem uma laje comercial, aí você alugou, fez um contrato típico com uma empresa por 5 anos, a R$100 um metro quadrado de locação. Passados 3 anos, você vê que a região toda passou para R$150 o aluguel. E aí o que você faz? Eu falo, ô inquilino, vem cá, meu amigão, a gente precisa dar uma revisada nesse contrato aí, porque
todos os pares aqui nos prédios vizinhos e todo mundo tá pagando 150 e você tá pagando só 100, então a gente precisa ter uma revisional. Então, quando você vê num contrato, num relatório revisional, e a gente está falando de contrato atípico, já no contrato típico, no contrato atípico, as partes abrem mão do revisional exatamente porque é um contrato longo, então você tem somente o reajuste inflacionário. Já no caso do típico, você tem a questão da revisional sendo feita no terceiro ano. E aí eu quero voltar aqui para mim, porque vocês podem estar se perguntando, Eric, o que que acontece se a parte, porque aí na verdade a revisional ela é chamada normalmente pela parte que está se sentindo prejudicada. Pode ser o inquilino que chame também, porque ele está pagando R$100 o metro quadrado, mas houve uma desvalorização no entorno que os aluguéis passaram para 80. Então ele vai chamar o fundo, falar, fundo, eu quero fazer uma revisão no meu contrato aqui, porque está todo mundo pagando 80 e eu continuo pagando 100. Aí, pessoal, o ideal é sempre que as partes elas tenham um acordo. Obviamente, tenham acordo nessas revisionais. O que normalmente acontece. Mas aí você pode estar se perguntando, Eric, e se acontecer de a região aumentar? Você está com aluguel de 100 e a região aumentar para 150 e o inquilino não aceita essa revisional, ele não quer. O que que acontece? O fundo imobiliário entra na justiça. Isso é permitido, ele entra na justiça, o juiz chama um perito, o perito vai lá, avalia a situação, avalia se de fato o fundo imobiliário tem razão, e se ele der razão para o fundo imobiliário, por judicialmente o contrato tem a revisão. Então isso é permitido, porque é uma maneira de equilíbrio de contrato, né? Você vê que existem regiões na redondeza que o aluguel está maior ou menor, então a parte se sentir prejudicada, ela senão poderia sair e alugar outro. Alugar lá, só que ela vai ter que pagar a multa, né? Então existe essa prerrogativa de você, sentindo a parte prejudicada, chamar a revisional e a parte que tem que aceitar não aceita, aí você pode, ou o inquilino ou o fundo imobiliário, acionar a justiça e aí vai ter uma perícia, vai se constatar que de fato, não, de fato a região aqui aumentou e o aluguel está 130, então vocês aí acertam, vocês têm que ser no mínimo 120, por exemplo. Então isso acontece. Bom, aí voltando aqui, nós temos a renovatória. Pessoal, a renovatória é a renovação do contrato. E aí, no caso do contrato típico, imagina você aluga um imóvel por 5 anos. Chega no final do contrato, se você não foi inadimplente, se você não teve problema nenhum, você tem a prerrogativa, isso no contrato típico, tá? Tem a prerrogativa de alugar, de renovar o seu contrato. Obviamente, pactuando novos preços, tudo mais. Já no contrato atípico, você não tem isso. As partes abrem mão. Pode ser que lá chegar no final dos 20 anos, o fundo imobiliário ou o inquilino queira renovar, mas não é obrigatório. Já no caso do típico, a lei do inquilinato dá a prerrogativa do inquilino, se ele tiver totalmente adimplente, não tiver atrasado nenhum aluguel, ele tem a prerrogativa de alugar, obviamente repactuando todas as condições, tá? E por fim, pessoal, a questão da previsibilidade de renda no caso do contrato típico e do contrato atípico. Obviamente, pessoal, quando a gente tem um contrato atípico, a previsibilidade para o fundo é muito maior, exatamente porque você tem um contrato longo, você tem um contrato que o inquilino, em tese, não tem interesse em sair, porque se ele sair, ele vai ter que pagar uma multa gigantesca, né? Ele vai ter que pagar o restante do contrato. Já no caso do típico, é menor a previsibilidade porque você tem um contrato menor. Só que aí, pessoal, para a gente encerrar o vídeo, aí você pode enxergar, pô, então eu tenho um fundo imobiliário que tem mais contrato típico do que atípico. Será que é melhor ou pior? E aí você pode, à primeira vista, falar, não, é melhor ter atípico, por quê? Você tem uma previsibilidade maior de receita. Só que aí tem um ponto, que é o seguinte, se você tem um imóvel muito bom, numa localização premium, você concorda comigo que um contrato atípico te trava de você ter melhores preços de locação? Imagina, pessoal, você aluga um prédio na Faria Lima, onde o preço de locação hoje é 100, amanhã é 200 e depois é 300. Imagina você faz um contrato atípico com uma empresa por R$100, por 20 anos, só tendo reajuste inflacionário, enquanto nos outros lugares o aluguel já está 200, 300. Então, quando a localização é boa e, de fato, a prerrogativa e o poder de barganha fica na mão do fundo imobiliário, obviamente é melhor que ele tenha contrato típico. Porque além dele ter a possibilidade de fazer revisional, ele na renovatória ele pode negociar condições melhores.
Então, tomem muito cuidado, porque eu já vi muita gente falando que contrato atípico é melhor por causa da previsibilidade. Não necessariamente. Quando o fundo tem imóveis muito bons, muito bem localizados, obviamente que um contrato típico é melhor por causa da chance de a valorização vai acontecer e a chance do fundo negociar coisas melhores, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Mais um vídeo aí de conceitos de conteúdo. Não é um vídeo de conceitos mais simples, então alguns fins de semana eu entro com conceitos mais básicos, outros mais avançados, porque eu quero que vocês se transformem em bons investidores de fundo imobiliário, assim como outros ativos, beleza, pessoal? Então, bom domingo para vocês e espero vocês no próximo vídeo.